é errada. Então, o que eu quero deixar claro é o seguinte: a gente sempre pede para ter bênçãos, só que as nossas bênçãos servem também para abençoar os outros, não é só para nos abençoar. E quando eu pedi para entrar na USP, eu falei: Deus, eu quero ser a diferença na USP. Não só ser o melhor aluno, sair com DR na frente, doutor André Velanos, ou fazer parte do corpo acadêmico da USP. Isso não significa nada. Um dia vai ter lá, tá, o André é formado na USP, mas e aí? Meu, um dia ninguém vai lembrar. Isso é passageiro. Então agora eu vou contar a minha história. Todo mundo deve estar pensando, né? O André sempre gostou de estudar. O André talvez tenha sido o melhor aluno, talvez tenha estudado numa escola particular e tal. E não foi nada disso. Eu nunca gostei de estudar. Do primeiro ano ao terceiro ano do ensino médio, não gostava de estudar. Só que um dia você sai e você tem que procurar emprego, né? Você tem que trabalhar. Às vezes a gente não entende por que a gente estuda. Por que eu vou aprender geografia? Por que eu vou aprender português? Por que eu vou aprender matemática? No seu trabalho você vai lidar com isso. Infelizmente as pessoas enxergam você pela capacidade que você tem, ou pelo que você tem a oferecer, principalmente dentro de uma empresa. Então, eu terminei o ensino médio, fui dispensado do tiro de guerra, comecei a procurar emprego. Foi até fácil arrumar o primeiro emprego, arrumei um emprego numa empresa até mais ou menos. Aí passei quase um ano nessa empresa e fui procurar emprego. Acho que, não sei se todos ficaram desempregados, mas aqueles que já ficaram talvez conheçam a Força Sindical em Santo André. E teve um dia que eu acordei cedo e fui pra lá, e quem já foi lá sabe que é uma fila gigantesca. Eu peguei essa fila, acordei de madrugada, fui pra lá. Eu cheguei lá e a entrevistadora falou: ó, tem uma vaga no seu perfil, essa vaga é pra Diadema, e você é do seu interesse? Eu falei: sim, é do meu interesse. Eu olhei na minha carteira, eu tinha o dinheiro da passagem, que era de volta, que eu deveria voltar pra casa. Eu falei: eu não vou perder a oportunidade, eu vou ir lá na empresa, vou tentar, depois eu me viro pra voltar. Nem sabia onde era a empresa, né? Pensei que Diadema era ali do lado. Aí fui, aí cheguei lá, a moça já me lançou uma prova na mão, tal, matemática, várias coisas, geometria. Eu olhei pra prova, falei: não vou conseguir fazer isso não. E não fiz. E eu fiquei chateado, eu falei, vou ter que mudar, porque... E eu não tinha dinheiro para voltar, eu falei: vou ter que voltar a pé, lá do centro de Diadema. E eu vindo caminhando, eu falei: Deus, eu preciso de um emprego, e bom, eu preciso de um salário bom, eu não quero daqui a alguns anos tá mendigando um emprego, ou tá, sei lá, numa situação ruim. E esse dia... eu não tenho vergonha de falar, eu vim chorando na rua, porque eu falei: Deus, eu sei que para arrumar um emprego bom vou ter que estudar, só que eu não gosto de estudar. E aí, como que fica? Eu falei: Deus, então eu vou te pedir uma coisa, que o Senhor me ensine a gostar de estudar, para eu conseguir um emprego bacana. E eu passava na Avenida Piraporinha, já era noite, era uma noite de calor, eu lembro, os carros passavam e eu muito chateado. E a partir desse dia eu comecei, aí eu arrumei um emprego, eu falei: eu vou estudar. Comecei a fazer vários cursos no Senai, dentro de um ano eu fiz 4 cursos dentro do Senai. Aí quando terminei o Senai já consegui um emprego, dobrou meu salário. Aí continuei estudando, aí eu falei: agora eu vou fazer uma faculdade. Eu falei: tá, mas o salário que eu tenho não dá pra pagar uma faculdade. Aí eu falei: ixi, agora? Aí eu falei: eu vou tentar uma universidade pública. Aí todo mundo falava: você é louco, cara. Você estudou onde? Eu estudei no Baetinha. Baetinha. Se fosse no Fornari, pelo menos até que dá pra você entrar, mas Baetinha. Você é doido, a USP é a universidade mais concorrida, a universidade mais conceituada. Isso é louco, é pra boy, é pra quem estuda em escola particular. Eu falei: tá bom, vou tentar.
Aí primeiro ano de FUVEST, primeira fase da FUVEST, 90 questões, 5 horas de prova. Se você não sabe nem sentar, você não aguenta. Você tem que saber sentar na cadeira primeiro para enfrentar a prova, senão você sai com o pescoço torto, a costa doendo, é tudo. E foi assim que eu enfrentei a prova. De 90 questões, eu acertei 26. Ruim, péssimo. Todo curso na USP tem uma nota de corte, é a nota mínima para você passar para a segunda fase. Eu sabia que eu tinha me saído mal. Falei, tá bom, no outro dia eu comecei a estudar de novo. Eu não esperei chegar dia 1º. A prova, primeira fase da USP, ocorre em novembro. Eu não esperei chegar a janeiro para falar, vou começar a me preparar para o vestibular do próximo ano. Não, eu comecei a me preparar no dia seguinte. Porque eu sabia que eu ia concorrer com gente que entra no ângulo às 8 da manhã. O japonês entra no ângulo às 8 da manhã e sai às 8 da noite. Eu não tinha professor. Eu não tinha condições de pagar um ângulo. Falei, tá, então vamos lá. Aí segundo ano que eu enfrentei a FUVEST. Passei um ano estudando, eu trabalhava, eu fazia Senai nessa época também, então eu chegava do Senai e estudava pro vestibular. Ia pro trabalho estudando pro vestibular. No almoço estudava pro vestibular. No café da manhã estudava pro vestibular. Então a galera me via com mochila e livro o dia inteiro. Até hoje me vê, mas hoje é por obrigação, porque eu tenho que estar lá e tenho que estar estudando mesmo. Eu estudava muito e muita gente falava, meu, você é besta, para de se matar de estudar, vai beber, vai fazer qualquer coisa. E muita gente falava, meu, você é louco, cara, para de estudar, meu, você é besta, você vai ficar louco. Eu falei, tá bom. E eu continuei estudando. Segundo ano que eu enfrentei a FUVEST e tal, passei a nota de corte, segunda fase. Segunda fase da FUVEST, 3 dias de prova. Primeiro dia de prova, 5 horas de prova. Redação português, segundo dia de prova era um modelo antigo. O segundo dia de prova era história, 4 horas de prova. Geografia, 4 horas de prova. Falei, vixe, agora. E nessa época... foi a época que ocorreu a crise econômica mundial. Eu já estava numa outra empresa, ganhando melhor. E eu precisava, assim que saiu o resultado da FUVEST, meu chefe falou, meu, sai de férias. Falei, beleza, tudo que eu preciso. Nessa época eu passava 18 horas estudando, é loucura, né? 18 horas estudando, eu acordava às 6 da manhã e estudava meia-noite, quando não dormia menos que 6 horas. Então, porque eu tinha 20 dias, na primeira semana de janeiro já começava a segunda fase da FUVEST. Então pense, em história eu estava muito atrasado, porque até então eu não sabia, eu não tinha um norte assim que não tinha uma orientação. Eu estudava em livro, não estudava em apostila que é tudo sintetizado e dá para resolver. Eu estudava em livro. Então eu estava muito atrasado. Então em história eu estava cronologicamente, eu estava em Revolução Industrial, eu tinha que chegar em época FHC 1800 para chegar em 1900 e tralalá. Eu tinha que correr bastante. Isso só em história, fora a geografia que estava atrasado. Então eu passava 18 horas estudando. Enfrentei a segunda fase. Estava muito nervoso. Eu vi a galera do ângulo chegando. Eu fiz ângulo. Eu falei, meu, e agora? O que me atrapalhou foi que eu fiquei muito nervoso e não passei na prova. Nesse terceiro ano de FUVEST e tal, um ano estudando de novo, e aí já tava assim, eu entrei na ET também nessa época, eu vou prestar a ET, como eu não passei na USP, eu vou tentar a ET. Aí na mesma época, uma universidade particular me ofereceu bolsa. Aí eu falei, de novo, eu falei, Deus, e agora? O que eu faço? Vou? Aí Deus falou, não vai, entra na ET. Aí eu fui pra ET e tal, e fazia a ET. Chegou uma época que eu saía do trabalho, ia pro Kumon, saía do Kumon, ia pra ET, chegava em casa às 11 horas, tinha que estudar pra ET, tinha que estudar pro vestibular. Então eu ia dormir mó tarde, assim, foram 4 anos dormindo bem pouco, e ainda continuo dormindo bem pouco agora, mais do que nunca. Aí enfrentei, aí eu falei, agora dessa vez eu vou prestar a Unifesp. Prestei a Unifesp, prestei 2 cursos na Unifesp, aí prestei USP de novo. Passei na primeira fase,
Aí levei bomba na segunda. Aí passei na Unifesp. Aí foi onde eu falei, eu optei por não ir. Porque Deus falou, não vai. Aí já tava no 4º ano de FUVEST. Eu falei, agora tem que ir. Eu tava na época de TCC, tava loucura, meu grupo não fazia nada. Eu ficava até de madrugada digitando TCC, e eu já doido. Eu já não tinha mais tempo para estudar pro vestibular. E eu falei, Deus, eu vou fazer cursinho agora. Aí eu falei, vou me matricular no cursinho. Aí cheguei no Etapa, o Etapa falou, não, como você tá passando na primeira fase, a gente te dá bolsa. Aí me deu uma bolsa bacana, eu falei, tá, mas eu não quero fazer no Etapa, eu quero fazer no Ângulo. Aí prestei concurso de bolsas no Ângulo. Aí o curso ia sair 10 mil. Aí consegui um desconto, caiu para uns 1.000 e tralá. Aí eu falei pro coordenador, falei, ainda não dá para eu fazer. Aí ele falou, tal. Aí eu falei, Deus, até tal valor eu consigo. Aí eu estipulei um valor, Deus me deu abaixo do valor. Ou seja, eu tinha estipulado o valor, o coordenador chegou em mim e falou, é tanto. Eu falei, beleza. Só que eu não precisei fazer cursinho. Aí eu já tinha acertado, fiz a matrícula no Ângulo. Eu falei pra menina, vou tentar FUVEST mais uma vez, tô na segunda fase, mas eu falei pra ela, vamos ver. Aí eu prestei a 4ª vez, enfrentei a primeira fase e enfrentei a segunda fase. Só que eu não esperava, nesse tempo eu sempre tinha certeza que eu ia entrar, porque eu falava, Deus, eu vou entrar. Só que detalhe, em outubro do ano passado, Deus falou assim, você quer entrar na USP? Eu falei, quero. Ele falou, então tá, então vamos, Deus falou, então vamos lá, vou te fazer uma proposta. Você vai jejuar 21 dias, nesses 21 dias você vai acordar cedo, eu tava de férias, e você vai orar 24 minutos referente a 24 horas do dia. No último dia, 21º dia, você vai ir de jejum na USP. Você vai entrar na cidade universitária. Só que pra quem já foi na cidade universitária, o ônibus entra na P1 da USP, entra no portão principal. Só que Deus falou, não, você não vai entrar de ônibus, você vai descer um ponto antes de entrar na cidade universitária, você vai entrar a pé na USP e você vai declarar que você vai estudar aí. Falei, tá bom, vamos lá. E eu fiz isso, os jejuns 21 dias, e no último dia eu fui na USP e fiz isso. Quando iniciou o ano, Deus me deu uma outra direção. Deus falou, um ano tem 12 meses. Você vai jejuar esses 12 meses, e em cada mês você vai jejuar 12 dias. E no último dia, no 12º dia, você vai na USP. Eu jejuei janeiro, fevereiro. Quando chegou em março, saiu as primeiras chamadas da USP. Aí eu falei, eu já ia começar a jejuar pro mês de março. Aí saiu as chamadas da FUVEST. Aí foi onde meu nome estava na lista de aprovados da FUVEST. Então eu falo assim, eu tava me perguntando esses dias, eu falei, nossa, mas será que seria mais bacana eu ter passado na primeira vez que eu tentei passar na USP? Se eu tivesse passado na primeira vez, eu não teria ganhado uma experiência com Deus. Eu não ganhei a aprovação na USP, eu ganhei a experiência com Deus. Aprovação na USP, 10 mil ganharam, 10 mil pessoas ganharam. Quantos ganharam uma experiência com Deus em cima de toda a dificuldade? Então, se alguém me perguntar, André, você queria ter passado em 2007, quando você prestou a primeira vez a USP? Eu falei, não. Eu ia falar, não, eu quero ter passado em 2011. Então, é bênção, foi de Deus. Eu acho que eu não vou me estender mais, é isso aí. Tá, amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, meu querido. Parabéns, hein? Parabéns.
Não é fácil, não. Meu pai falava igual o pai do Rodrigo, a gente falava para ele, estuda, filho, estuda. E a gente dizia, estude, pai, estude, estude.